Muito obrigado, pastor Álvaro. Boa noite a todos, irmãos, todos os amigos que estão aqui acompanhando este momento, não é? De estudo, é uma quinta-feira, não é? Você sei que o pastor Álvaro ontem teve de eh, aqui no último momento aqui estar presente, dirigir a palavra de Deus, e sem dúvida, não é? O fez muito bem. Ontem nós tivemos um imprevisto aqui dentro da nossa programação. Tivemos aqui uma tempestade aqui em Engenheiro Coelho e ficamos sem energia até depois das 9 da noite. Então não conseguimos aqui acessar internet, acessar nada, e por isso ontem a gente não pôde estar com vocês aqui, hein. Mas estamos aqui, e nesta quinta-feira, e o que eu estava pensando em fazer então é fazer um resumo bem, não vai dar para a gente estudar com tanto detalhe como nós tínhamos planejado primeiramente, porque seria um estudo para 2 sessões, né, de ontem e hoje, não é? E nós estamos agora com o tempo mais limitado. Mas então eu vou tentar focar bem no centro, bem na essência do nosso estudo, e quem sabe até deixar algum período de tempo para alguma dúvida ou questão que possa ocorrer, ok? Que já estou aqui habilitado para compartilhar. O nosso estudo de hoje seria o seguinte: nós temos na Bíblia várias profecias acerca do fim dos tempos, do fim do mundo, que se encontram em livros como o de Isaías, Jeremias, não é? Ezequiel, ou Amós, Oséias, e vários outros livros bíblicos, né, profetas bíblicos. E a questão é como interpretar e compreender estas profecias. Ok? Esta seria o foco. Elas não são, nós normalmente como adventistas, nós temos um foco, nosso estudo sobre o final dos tempos, mais focado na escatologia apocalíptica. A escatologia é o estudo dos eventos finais, o final da história humana. Tá? Então nós focamos sempre nas profecias mais do Apocalipse, de Daniel, e este é o foco da nossa orientação, né? A profecia ali de Mateus 24, do discurso de Jesus, né? O discurso final de Jesus ali sobre o fim dos tempos. Então, neste geralmente é o foco do nosso estudo, textos como o de Tessalonicenses, que fala também sobre os últimos dias, não é? Mas nós temos pouco estudo, geralmente, sobre, por exemplo, o final do mundo segundo Isaías. Então, como ler? Né? Mas nós temos várias profecias que falam sobre o final dos tempos nesses profetas. E aí, então, vamos aqui, eu queria compartilhar com vocês, primeiramente, uma profecia, não é? Estaria ali em Isaías, não é? E, ok, espero que todos estão, creio que estão vendo aí o texto de Isaías, certo? Ok? Aí na tela de vocês. Ok? Temos aí Isaías capítulo 66. Eu gostaria aqui de convidar vocês a lermos os últimos versos, versos 10 em diante, e daí levantar a pergunta, como interpretar esse texto, não é? Diz assim, Isaías capítulo 66, versos 10. Alegre-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como o rio, e a glória das nações como a torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei, e em Jerusalém vocês serão consolados. Então, nós lemos esses primeiros versos aqui, e interessante que o foco do profeta Isaías é que
consolados do Senhor no final da história humana, serão consolados em Jerusalém. Como uma mãe consola os filhos, toma esses filhos sob o seu colo, amamenta esses filhos, não é? Deus faria isto com os seus, com aqueles que lhe pertencem. Dizemos, bom, isso seria então a Nova Jerusalém. Mas vamos seguir ver se realmente é a Nova Jerusalém. Aí diz lá, verso 14: vocês verão isto, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra, como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Né? Diz, poxa, esse é o final da história, né? Jesus voltando em fogo, carros de fogo, não é? Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos mortos da parte do Senhor. Hein? Essa volta de Jesus, final da história. Aí continua. O Senhor diz, os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio, os que comem carne de porco e coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Então, esse juízo de Deus sobre toda a humanidade. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho a juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Como será isto? Aí interessante, como esse final dessa profecia diz: porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul e Lude, que atira o arco, a Tubal e a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Opa, peraí. O que ele está querendo dizer aqui? Ele falou que em Jerusalém Deus vai confortar os seus, como a mãe conforta os seus filhos. O Senhor vai vir como carros de fogo para trazer juízo sobre os ímpios, não é? Mas diz que aqueles que forem salvos, então seriam os redimidos na volta de Jesus, serão enviados às nações. Eis os que foram salvos, enviarei às nações. Diz, aqueles que nunca viram a minha glória. Diz, quando nós lemos Isaías, o povo de Deus vê a glória de Deus em Jerusalém, Deus vem em juízo ali em Jerusalém, em carros de fogo, destrói ímpios, mas os salvos naquele dia, Deus envia às nações, até as mais remotas, para anunciar a sua glória. E depois ou seja, a pregação do evangelho ocorre depois da vinda de Jesus, do Senhor, em glória, em Jerusalém, e de Jerusalém vão pessoas para todas as nações, para convidar as nações a vir a Jerusalém para ver a glória de Deus. Okay? E aí continua, de todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras, sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais, e em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas. Peraí, Senhor vem em glória, em Jerusalém, consola os seus, os que são salvos, e traz juízo sobre os ímpios que estão ali, mas os salvos são enviados para as nações, para trazer as nações para Jerusalém, né? E daí, quando eles vêm lá, Deus vai escolher entre as nações gente para ser sacerdote e levita, depois da volta do Senhor. Né? E aí diz, terminando essa profecia, porque assim como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade, o nome de vocês. De uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro. Toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor,
eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca apagará, o seu fogo, nem o seu fogo se apaga, o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Ora, o pessoal está em Jerusalém salvo, as nações vieram para ver a glória de Deus, mas saindo de Jerusalém, eles verem ali os executados, os que foram mortos pelo Senhor, que se rebelaram contra Deus e que está fora de Jerusalém. Que profecia é esta? Será que isso parece com aquilo que nós cremos acerca da volta de Jesus? Deus vindo em um só lugar, é Jerusalém, juízo com os rebeldes, mas salvando os seus. Os que foram salvos e viram a glória de Deus são enviados às nações. As nações, então, vêm para ver a glória de Deus em Jerusalém. E diz ali, e deles Deus vai fazer sacerdotes novamente lá em Jerusalém, enquanto que os ímpios estão ali mortos, os seus cadáveres fora da cidade de Jerusalém e pela face da terra ali, etc. Quando nós olhamos isto, a gente vê uma descrição do final da história humana muito diferente daquilo que nós estudamos nas profecias. E daí, como interpretar estas passagens semelhantes a estas, né? Como de Isaías? Então, este é o foco do nosso estudo, e eu gostaria de trazer uma resposta dentro da perspectiva adventista do sétimo dia, né, para este tipo de situação. Ela parece assim, meio complicada. Nós, geralmente, quando entramos nessas profecias, elas trazem muitos aspectos que nós nunca abordamos, não é? E geralmente não estudamos. E aqui, então, eu gostaria de abordar com vocês alguma proposta para ajudarmos a entender esta situação. Então, temos aqui algumas propostas que nós temos no meio religioso. Tá? E aí vocês veem, talvez, vocês vão reconhecer aqui alguma coisa através de amigos e familiares que vocês têm, né? E verão que algumas pessoas pensam assim. Hein? Então, aqui, por exemplo, evidentemente, nós temos ali as pessoas que acreditam que a Bíblia é simplesmente um monte de crenças antigas dos judeus e que nada disso vai acontecer. Isso é, normalmente, as pessoas que ainda têm religião, são religiosas, mas mais de uma linha bem mais liberal, que não acredita na Bíblia como uma palavra de Deus, o que não é o nosso caso. Não é? Mas aí nós temos um grupo na sociedade com o qual nós nos relacionamos bastante, que é o mundo evangélico. O mundo evangélico acredita na palavra de Deus como revelada, como palavra de Deus. E eles acreditam bastante nas profecias. E para eles, como que eles entendem essas profecias? Eles entendem essas profecias como a descrição detalhada dos eventos que ocorrerão no término da história da humanidade durante o milênio. Então, assim vai terminar a humanidade e durante o milênio. Okay? Portanto, é uma visão que é altamente relevante, né, para o futuro, porque eles creem nesse futuro, mas vejam só, o meio de crença mais comum no mundo evangélico é o chamado dispensacionalismo. Eles creem que Deus trabalha com a humanidade em dispensações. E cada dispensação é um meio para Deus relacionar-se e salvar a humanidade. E eles creem, geralmente, o ponto de vista mais comum é a crença em 7 dispensações. A primeira dispensação da inocência, que foi no Éden, antes da queda, mas daí o homem caiu, pecou, aí vem a dispensação da consciência, Deus trabalha na mente do ser humano, isso foi da queda até o dilúvio, e aí eles dizem, termina essa dispensação dizendo, meu espírito não mais trabalhará no coração do ser humano, porque ele é pecador, ele é corrupto, não é? Então termina, Deus não mais trabalha só com a consciência do ser humano. Daí, depois do dilúvio, com Noé e sua família, vem o governo humano. Deus trabalha com a humanidade através do governo humano, dizendo, o homem que matar o homem, pela mão do homem, seu sangue será derramado. Né? Porque o homem foi feito à imagem de Deus.
Então Deus trabalhava com a humanidade através do governo humano. Isso foi do dilúvio até a Torre de Babel, quando a humanidade se rebela contra Deus. Aí Deus tem uma outra dispensação, que é o da promessa, que vai de Abraão até o Êxodo. Deus faz promessas ao patriarca e à sua família, e aqueles que aceitam essa promessa na família de Abraão, estes são os redimidos, né? Nós temos depois, então, a, nós temos a quinta dispensação, que é o da lei, que vai do Sinai, então, até Jesus. Deus dá a lei no Sinai, quem guarda a lei é salvo. Deus relaciona através da lei com a humanidade. De Jesus até a volta de Jesus é a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, não é? Que vai terminar com o arrebatamento secreto, né? Ou seja, nesse período aí, todos que aceitam pela fé a graça de Jesus são salvos. Isso termina com arrebatamento secreto. Vocês já viram alguns sobre isso aí, não é? Eles creem que no momento ali, Deus vai arrebatar a sua igreja da terra, as pessoas vão desaparecer. Se às vezes motorista que é crente que estará dirigindo um ônibus desaparece, o ônibus fica desgovernado, o avião, o trem, não é? Pessoas desaparecem assim de repente, não é? E isto é o sinal de que acabou a dispensação da graça, hein? E aí vem a dispensação milenar, hein? Durante o milênio, onde vai se cumprir todas as promessas bíblicas que não puderam se cumprir no passado, por causa que o povo de Deus não foi fiel a Deus. E aí você, então, restaura, Jerusalém será a capital do mundo, as nações irão subir a Jerusalém para adorar a Deus, não é? Deus, o santuário será restaurado o serviço sacerdotal, os sacrifícios no santuário, e tudo que Deus prometeu na Bíblia, lá nos profetas como Isaías, nós vimos ali, irá se cumprir neste período aí, no final da história humana, por volta do arrebatamento, até o final do milênio, quando então se levanta o anticristo, e aí Jesus vem para destruir este anticristo e estabelecer o seu reino eterno. E aí já não é mais uma dispensação, acabou a história humana. Okay? Então, essa é a resposta que o pessoal evangélico tem. E quando eles leem essa profecia de Isaías, eles dizem, está descrevendo o que nós acreditamos. Ou seja, nós acreditamos isso porque está aí. Em Jerusalém vai ser o foco, Deus vai aparecer lá em Jerusalém, hein? Diferente da nossa crença que Deus vai aparecer, Jesus vai se manifestar e todo olho verá, né? Vai aparecer lá em Jerusalém. De Jerusalém, os habitantes de Jerusalém que aceitaram o Senhor irão se espalhar pelo mundo para poder converter as nações e trazê-las de volta. Hein? E aí vai começar o milênio, com Jerusalém sendo a capital do mundo e tudo acontecendo lá. Hein? E aí se cumpre as promessas de Deus. Bom, essa é a crença dos evangélicos. Evidentemente, nós, adventistas, não é assim que nós cremos acerca do final dos tempos. Hein? Nossa visão é outra. Hein? E, normalmente, nossa visão, vocês têm até o comentário bíblico adventista do sétimo dia com um artigo, não é? Bem a propósito disto, aqueles que não leram quiserem ler, é o artigo no quarto volume sobre o papel de Israel na profecia. Okay? E aí nós voltamos aqui para a nossa apresentação. A proposta adventista, não é? Nós aqui, nós temos várias propostas. Eu vou ficar, por causa da questão do tempo, limitada a uma só, que seria a mais comum e mais conhecida, que é a que aparece ali no Comentário Adventista, volume 4, o papel de Israel na profecia do Antigo Testamento. E aí enfatiza de maneira muito correta que a profecia clássica de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, né, ela é condicional, porque está baseada na condicionalidade da aliança do Sinai entre Deus e Israel. Lembra? Se vocês forem fiéis, então vai acontecer isto, 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 isto e aquilo. Mas se vocês forem infiéis, aí virá o juízo de Deus. Né? Aparece em Levíticos 26, Levítico e Deuteronômio 29, são os dois capítulos com mais claramente essa perspectiva, apesar de terem outros capítulos também, aí no Pentateuco, que tratam de bênçãos e maldições. Tá?
Então, nós temos a condicionalidade da aliança. Então, para a nossa perspectiva, os textos escatológicos da profecia, como Isaías, Jeremias, etc., apresentam o futuro que poderia ter ocorrido se Israel tivesse sido fiel a Deus após o retorno do exílio babilônico. Como Israel falhou, eles então devem ser entendidos na sua aplicação secundária, como descritos no Novo Testamento e no espírito de profecia. Ok? E aí, por último, diz: nem todos os detalhes da profecia poderão se cumprir. Ok? O cumprimento original primário era literal e focado em Israel, e agora o cumprimento secundário é focado na igreja cristã, no Israel espiritual, e tem um escopo, uma dimensão universal. Ok? Então, este é um artigo muito interessante, com bastante detalhes, não é? E eu creio que os pontos aqui realmente estão bem claros, bem estabelecidos. Outros autores adventistas também propõem nessa mesma linha, mas com mais detalhes. Aí nós temos aí o professor Hans Kung Larondel, que fala sobre a interpretação do Novo Testamento dessas profecias, sendo o meio de nós interpretarmos essa profecia dos profetas do Antigo Testamento, não é? Nós temos o Dr. William Johnson, com a classificação mais detalhada das profecias no Antigo Testamento, nas seus estudos de 86 e 2000, fala sobre diferentes tipos de profecias e as naturezas delas. Né? Profecias ligadas à aliança, com as bênçãos e maldições, são condicionais. Profecias acerca do futuro imediato de Israel, que não se enquadram na aliança, como, por exemplo, Jonas com Nínive, Naum com Nínive, Jeremias com Babilônia, essas não são condicionais e elas se cumpriram nessas nações. Okay? Profecias acerca de um futuro distante, tem dupla aplicação, o contexto original, antigo Israel, contexto escatológico, então refere-se à igreja e à humanidade no final dos tempos. Okay? Predições acerca da primeira vinda de Cristo são incondicionais, dependiam somente de Deus. Profecias apocalípticas também são incondicionais e refletem a soberania de Deus e o conhecimento de como será a história. Okay? Temos também o Dr. Davidson, trabalhou sobre isso, numa estrutura que ele chamou de quadridimensional. A profecia escatológica, lá nos profetas, é a escatologia anunciada, ela tem um cumprimento cristológico, é a escatologia, acho que ele chama de inaugurada, o cumprimento eclesiológico, escatologia apropriada, que é na igreja, e o cumprimento apocalíptico, escatologia realizada, ou seja, as profecias do final do tempo se realizaram. Tá? Lembrando que escatologia quer dizer profecias do final do tempo. Viu? É o estudo da profecia no final dos tempos. E eu gostaria de fazer uma proposta. Creio que cada um traz um aporte importante. Nós não temos tempo aqui de tratar cada um deles, mas eu gostaria que é o foco do nosso estudo aqui, que nesta questão nós podemos considerar a profecia apocalíptica como uma chave de interpretação, okay? Da escatologia, da profecia do final dos tempos, lá na profecia clássica de Isaías, Jeremias e dos outros profetas bíblicos do Antigo Testamento. Okay? E a minha proposta aqui é que a profecia apocalíptica, que é Daniel e Apocalipse, de forma especial, também o capítulo 24 aí do Evangelho de Mateus, foi dado com o objetivo de nos ajudar a interpretar essas predições que foram feitas pelos profetas do Antigo Testamento, como Isaías e os demais. Okay? Então, aqui, esta seria a proposta nossa para o nosso estudo, e eu gostaria aqui só de evocar o seguinte, aí vemos aqui como que nós podemos entender isso. E aí, creio que nós iríamos, depois ali então, dar uma resposta nesse período nosso de estudo dessa noite. Okay? Vejam, como surgiu a profecia apocalíptica? Okay? Nós chamamos de profecia clássica a profecia como de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Okay? Nós chamamos profecia clássica. Tá? Mas a profecia de Daniel e depois a profecia de Apocalipse, nós chamamos com uma profecia que é diferente, chamamos de profecia apocalíptica. Tá? Ela tem características diferentes da profecia clássica.
Hein? Normalmente, na profecia clássica, aparece o Senhor falando com o profeta ou revelando, e ele diz, assim diz o Senhor. Não é? Na profecia apocalíptica, geralmente o profeta tem mais visões. Ele vê, não é? Daniel viu os animais, viu lá, não é? A revelação lá, com, seja os 4 animais, depois o carneiro e o bode, ele vai ver lá também lá no Apocalipse, em Daniel 10, ali a manifestação de Jesus em glória, revelando para ele, Miguel que veio, várias profecias ali. Hein? Tem outras coisas mais ali que são típicas, não é? Geralmente a profecia apocalíptica ela traz umas figuras bem complexas. Na profecia clássica pode aparecer, por exemplo, um leão pode representar uma nação, como representou Babilônia, ou uma águia, não é? Mas na apocalíptica essas imagens são mais complexas. É, lá nos profetas clássicos você tem um leão ou uma águia, um animal que é comum, que nós conhecemos. Mas no Apocalipse você tem um leão com asas de águia, hein? O que não acontece na profecia clássica. Você tem um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, isso não aparece na clássica. Hein? Esses animais com formas... Você tem um animal terrível, não é? Com 10 chifres, hein? E ele tem unhas de bronze, tem dentes de ferro, e tudo esmeaça, e você depende, tem um chifre que tem olhos e boca. Então isso é típico da profecia apocalíptica, que cada símbolo desse tem um significado profético. Lá na clássica era simplesmente um leão representava uma nação poderosa, mas nada mais do que isso. Ali não. 10 chifres são 10 reinos que ele vai se dividir. Então, cada símbolo desse tem um significado. Então, como surgiu a profecia apocalíptica? Isso é importante para a gente aqui compreender, porque acho que nisso nós conseguimos ali ter uma boa resposta que nos ajuda nesta questão. Okay? E depois nos ajuda a compreender lá. Primeiramente, veja o seguinte, nós estamos ali, só que vou trazer para cá e diminuir aqui. Okay? Então, vejamos o contexto do surgimento desta profecia apocalíptica. Nós, em Daniel, que é o primeiro livro que tem esse tipo de profecia, nós estamos no exílio babilônico. E havia uma expectativa de restauração do exílio. Então, veja, nós temos uma predição lá em Isaías acerca deste exílio, quando depois que Ezequias lá mostrou tudo que ele tinha, os tesouros, para os enviados de Babilônia, não é? O profeta Isaías chega para o rei Ezequias e pergunta: o que você mostrou aqui na sua casa? Ele diz: eu mostrei tudo. Aí Isaías diz: mas ele não falou de Deus, só mostrou as riquezas dele. Aí Isaías diz: olha, eu digo para você a palavra do Senhor, não é? Eis que dias virão em que tudo que você tem na sua casa, e todos os tesouros que você acumulou, seus pais acumularam, serão levados para o palácio do rei de Babilônia. E entre os teus filhos serão feitos eunucos no palácio do rei de Babilônia. Essa é a predição de Isaías, isso está lá por volta de 710 a.C. Né? Em 605 a.C. começa a se cumprir essa profecia, e nós vemos ali que Nabucodonosor, rei de Babilônia, conquistou Jerusalém pela primeira vez e levou os tesouros do palácio do rei e do templo, né? E tomou jovens nobres da família real e das outras famílias nobres e os levou para servir de eunucos no seu palácio. Está lá em Daniel, cumpriu essa profecia. Mas quando nós vemos ali, não existe só a predição do exílio, existe também uma predição, uma profecia sobre restauração. Lá em Isaías 44 fala que um dia apareceria Ciro, o rei Ciro, e este rei Ciro iria restaurar o povo de Israel, fazendo o povo voltar para a sua terra lá do exílio babilônico. Não é? E quando nós terminamos o capítulo 1 de Daniel, diz que Daniel permaneceu na presença do rei, continuou trabalhando até o 1º ano de Ciro. Então você nota, começa com o cumprimento da profecia de Isaías, Daniel capítulo 1, e termina o capítulo
fazendo referência àquele que seria o restaurador do exílio, que é Ciro. Então, existe uma expectativa de restauração. Mas quando nós olhamos o livro de Daniel, a gente vê que existe provavelmente algumas perguntas e preocupações entre os exilados judeus lá em Babilônia. Como eles foram, tudo foi destruído, o país dele foi destruído, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, eles foram escravizados, levados como escravos, não é, para a Babilônia, né? E ali, os babilônios ali oprimindo eles lá, vivendo agora muito longe do seu país. Provavelmente ali nós vemos que na mente deles surgiam perguntas tais como: está o Deus de Israel no controle da situação? Ou Babilônia e seus deuses são mais poderosos do que o Deus de Israel? Quem no final é mais poderoso aqui? Hum? Será que as promessas de Deus irão se cumprir? Deus prometeu várias coisas para o nosso futuro. Será que vão se cumprir? E como se cumprirão? Se elas vão se cumprir, como é que cumprirão? E o livro de Daniel, queridos, ele vem para dar estas respostas. Quando você olha o conteúdo do livro de Daniel, ele dá exatamente essas respostas. Ok? Primeira resposta, nós vemos ali. Está Deus no controle da história ou são os deuses de Babilônia os mais poderosos? Ok? E aí vem Daniel, capítulo 1, quando Deus, então, honra os seus servos, Daniel e os 3 companheiros, não é? Diante do rei da Babilônia, dando para eles a vitória quanto à questão da comida e bebida, e eles são encontrados 10 vezes mais sábios. Hein? E daí já começa, só para aí. Eles estão prisioneiros, mas Deus está abençoando eles lá. Deus está cuidando. Capítulo 2. Aí tem o sonho do rei Nabucodonosor, que mostra que é o Deus de Israel que está no controle da história. Nenhum mago, nenhum sábio, nenhum adivinho, nenhum astrólogo, não é? Desculpa, astrólogo ali, babilônico, caldeu, conseguiu descobrir qual era o sonho do rei e muito menos dar interpretação. Mas aí Daniel recebe essa revelação de Deus e ele diz para o rei Nabucodonosor: há um Deus no céu que revela segredos. E ele te fez saber, ó rei Nabucodonosor, o que há de acontecer no futuro. E aí vem a estátua do sonho de Nabucodonosor, mostrando que Deus está no controle da história e que no final da história ele vai implantar o seu reino sobre a terra. Okay? Capítulo 3, Nabucodonosor se rebela, então, quanto depois de aceitar essa. Ele fica maravilhado, né, com isso, no final do capítulo, mas lá no capítulo 3 ele se rebela contra isso. E ele diz: não, não vai ter história onde muda um reino para o outro, não. A história será todo Babilônia, toda ouro, nada de ouro, prata, bronze, ferro, nada disso, não. Toda ouro, e todo mundo tem de aceitar que eu sou o grande poder, eu sou o poderoso aqui, e quem é Deus para livrar das minhas mãos? E aí nós conhecemos a história dos 3 amigos de Daniel na fornalha ardente, e como Deus libertou estes amigos da fornalha ardente, e até o próprio Nabucodonosor teve de reconhecer a soberania de Deus. Deus está no controle da situação. Okay? E aí vamos ter o capítulo 4, que é o Nabucodonosor se tornando como um animal, até que ele reconhece que é Deus que está no controle da história, não é? E depois temos ali o capítulo 5, com né, o descendente lá, o neto Nabucodonosor, Belsazar, desafiando a Deus, pegando os cálices do templo do Senhor e bendizendo aos deuses de Babilônia, e aparece a mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel Upharsin, pesado, pesado, achado em falta, dividido. E daí o reino vai passar dele porque ele foi julgado por Deus. É Deus que está no controle da história. E, por fim, nós vemos ali Daniel capítulo 6, com a história de Daniel na cova dos leões, porque decidiu continuar a orar a Deus como fazia sempre, e Deus mostra e livra Daniel, mostrando que é Deus que está no controle de todas as coisas. Né? Então, a primeira resposta, se nós olhamos Daniel capítulo 1 a 6, Daniel 1 a 6 é para responder: Deus está no controle da história.
E não é Babilônia, não é nenhum poder, império ou Deus de qualquer nação que controla. É Deus quem levanta os reis, é Deus quem abaixa os reis, é Deus quem dirige a história até o seu final. Então, essa é a primeira resposta que nós temos. E aí os exilados em Babilônia podiam ter esta certeza de que Deus estava no controle da história. Sim? Mas daí surge a outra pergunta. Sim? A outra pergunta é, que nós vamos ver ali, não é? Lá no capítulo 6, Ciro já tinha conquistado Babilônia e deixou Dario para reinar lá durante um ano, enquanto ele ia acabar as conquistas dele, conquistar o Egito e outros lugares mais. Okay? E a pergunta é, chegou aquele que Isaías predisse. Será que nós vamos agora ser realmente restaurados? Será que nós vamos agora voltar para a nossa terra, como está predita? E neste momento, quando isso está acontecendo, ou quando está para acontecer, não é? Daniel antes tem dois sonhos. Daniel 7:1, Daniel 8:1, que foi um pouco antes da conquista ali de Babilônia por Ciro. Okay? E nestes sonhos ele vê um longo período de sofrimento para o povo de Deus. Terá um reino que será o leão com asas, que é Babilônia. Depois verá outro reino, que é o urso, hein? Que seriam os medo-persas. Depois veria um outro reino, que é os gregos, e este reino vai se dividir em quatro. Depois viria um outro reino, Roma, que seria terrível, mas Roma depois iria se dividir em 10 reinos. E depois que se dividisse em 10 reinos, apareceria um 11º, que tem olhos e boca, diante do qual cairiam 3. Mas este que tem chifre, que tem olhos e boca como de homem, falará coisas contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhe serão entregues por um tempo, tempo e metade de um tempo. E ele vai perseguir e matar os santos. Ele vai jogar a verdade por terra. No capítulo 8 diz que ele irá destruir o santuário, né? Esse quarto animal e o chifre, né? Vão destruir o santuário, iriam perseguir os santos. Até quando? Até 2.300 tardes e manhãs. E isso é para muito distante. É tão distante, tão longo, e o juízo de Deus vem só no final da história humana, que Daniel, quando tem essas visões, ele fica doente. E ele não entende nada. E então ele parte para buscar informações. Como será que as promessas de Deus vão se cumprir? Será que elas não vão se cumprir? Será que nós estamos tão pecadores assim que Deus não vai poder mais cumprir suas promessas? E nós teremos de ficar um longo período, séculos, milênios, sofrendo, sendo perseguidos, até o dia que, no final, daqui a muitos milênios, Deus vai estabelecer o seu reino, mas até lá só existe sofrimento. Daniel fica perturbado, enfraquecido, enfermo, espantado e confuso. Daí, então, qual que é a solução? E aí vem, então, o foco aqui, que será a nossa última parte do estudo dessa noite, né? Que é a a resposta de Deus às inquietações de Daniel. Será, lembra, a segunda pergunta é, será que as profecias vão se cumprir? Se elas vão se cumprir, como elas vão se cumprir? E a resposta de Deus aparece em Daniel no capítulo 9, que é o capítulo que responde acerca desse interrelacionamento entre a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Como que as duas apocalípticas respondem a essas perguntas. Veja, Daniel está ali no primeiro ano de Dario, Medo. Ciro tinha acabado de conquistar a Babilônia, né, cumprindo a profecia de Isaías, mas ainda não havia nenhum sinal que ele iria restaurar. Na verdade, Ciro estava ocupado e ele foi continuar as guerras dele. E deixou Dario ali para governar em Babilônia e governar sobre o império, enquanto ele terminava as conquistas. Né? Neste ano, Daniel dedica a estudar a palavra de Deus. E ele compreende pela profecia de Jeremias de que o cativeiro de Israel duraria 70 anos.
e ele lê Jeremias 25, que fala sobre isso, e ele lê Jeremias 29. E é interessante essa passagem de Jeremias 29, porque ao terminar a profecia sobre os 70 anos de cativeiro, Deus exorta o povo a orar, a buscar a Deus. E aí vem aquela famosa passagem: então me buscareis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós, e farei cumprir para convosco toda a minha boa palavra, que é a palavra em hebraico davar, toda a minha boa palavra, né? E serei achado de vós e cumprirei para vocês. E daí então, o que Daniel faz? Ele ora. Já que é para orar, ele ora. Ele ora para toda a profecia que está ali, porque quando você lê Jeremias, depois do capítulo 29, fala sobre restauração do povo, da cidade, da vinda do Messias, nova aliança, vou escrever minhas leis no coração de vocês, o Senhor será chamado Senhor Justiça Nossa, ele vai vir, ele vai restaurar, Jerusalém será um louvor para Deus em toda a terra, não é? Muita coisa boa Deus predisse ali, quando nós lemos ali, né? E falando então, ele sempre foca a revelação ali das profecias de Jeremias sobre o que Deus vai fazer com o povo, com a cidade que será restaurada e com a vinda do Messias, trazendo inclusive uma nova aliança, né? Tudo isso está na profecia, né? E enquanto que Daniel tinha visto que as coisas seriam ruins até o final do tempo. Então você tem um dilema aqui entre Daniel. Vai ser aquilo que Deus me revelou, né, é só ruim. O que Deus falou para Jeremias é só bom. Okay? E daí, como responder isto? E daí Daniel ora e procura, então, interceder a Deus. Ele intercede a Deus, ele pede a Deus em oração, não é? E ele vai orar a Deus pelo povo e pela cidade, para que Deus cumpra a sua promessa. E é interessante como ele termina essa oração, não é? E é curioso ver aqui, talvez seria interessante nós, aqui só no momento. Opa, ok, ok. Vocês estavam vendo o slide, gente? Eu não esqueci de compartilhá-lo ali. Estavam vendo o slide de Daniel 9? Sim? Estava. Sim? Agora Não, a irmã não. Marisa não está, irmã Marisa? Agora não está. Agora só está o senhor Sim, na não, tela. mas antes, vocês estavam vendo Daniel 9, aquela questão de Jeremias, as orações, a profecia? Estavam vendo? Sim? Daniel É 9, porque não. Daniel 9 não? Opa, então, aqui, ó, desculpa aí, porque eu creio que eu aqui, então, é, é, ok, ok, esse aqui. Então, foi esse aqui que eu discuti aqui, gente, com vocês aqui, então. Desculpa aí, porque eu pensei que estava lá. Daniel 9, você mostra lá ele no primeiro ano de Dario, orando com a profecia de Jeremias, né? A profecia de Jeremias fala do povo, da cidade, do Messias, falando sobre o que Deus iria fazer, e é maravilhoso, a nova aliança, né? E que o povo, na profecia de Daniel, de Jeremias, diz que o povo deveria orar para que Deus pudesse cumprir isso. Então, de um lado, só bênção em Jeremias. Do outro lado, só dificuldade na visão de Daniel, capítulo 7, capítulo 8. Sobretudo o capítulo 8. Hein? E aí só tem perseguição, só tem sofrimento, só tem poderes de impérios perseguindo o povo de Deus. Não é? E Daniel não está entendendo isto, não é? Mas ele, então, o que ele faz? Ele vai orar, está aí a oração de Daniel, do verso 4 até 19, como Jeremias exortou, vocês deverão orar a mim, e eu irei, então, atender vocês, não é? Então, ali, ele vai orar pelo povo de Deus, pela cidade, orando para Deus, não é? E ele vai terminar esta oração insistindo que Deus cumprisse a sua palavra e que não atrasasse as suas promessas. E se eles não tinham nenhum mérito, ele diz, nós não temos mérito nenhum, Senhor. Então, mas se o Senhor pode cumprir essa palavra, cumpre que base? Nas tuas justiças, ó Deus, por amor de ti mesmo, nas tuas muitas misericórdias. E, Senhor, cumpre.
não te retardes. Quer dizer, cumpre o que o Jeremias falou e, Senhor, esqueça aquilo que o Senhor revelou para mim. Não cumpra isto. Não é? Então, é isso que Daniel está praticamente fazendo ali na sua oração. Não é? E que Deus, então, pede, venha, não retarde as tuas promessas, Senhor, como o Senhor me mostrou, mas cumpra agora, como o Senhor anunciou através de Jeremias. Quer dizer, nós temos aqui o típico clássico, uma profecia clássica, que é Jeremias, e versus as profecias apocalípticas de Daniel. E Deus dá, então, a revelação do capítulo 9, que são as 70 semanas. Okay? E hoje Gabriel diz, eu vim aqui para te instruir. Você tem de entender que desde o princípio das suas súplicas saiu uma ordem, e eu vim declarar porque você é muito amado. E então entende a Davar, entende a palavra, que é a profecia de Jeremias. E entende a Mar-E. E essa palavra Mar-E em hebraico é usada para a profecia de Daniel, no capítulo 8. Entende como as duas se relacionam. Okay? Então, Davar é Jeremias. Mar-E é a profecia das revelações de Daniel. Então, como vão? Profecia das 70 semanas. Lá diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e toda a cidade santa, para cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade. E aí ele, então, diz assim, para trazer justiça eterna, para selar visão e profeta, e para ungir santo dos santos. Então, primeira coisa aqui, Deus decidiu 70 semanas proféticas para resolver o problema do pecado, transgressão, pecado e iniquidade. São as 3 palavras mais comuns na Bíblia para o pecado, okay? Que existe. Transgressão é a palavra hebraica pesha, pecado é a palavra hatat e iniquidade é a palavra avon. São as 3 palavras comuns que definem a globalidade do pecado. 70 semanas o Deus vai vai resolver o problema do pecado. Okay? Como? Fazendo o quê? Trazendo justiça eterna, cumprindo a visão e profeta e ungindo o santo dos santos. Desta maneira ele vai cumprir isto. O que isso quer dizer? Ele diz, sabe e entende. E aí existe aqui, queridos irmãos, uma pequena característica da profecia das 70 semanas. Cada verso dessa profecia, como aqui o verso 25, a primeira parte dele, até o ponto e vírgula nossas Bíblias, fala do Messias e de sua obra. E a segunda parte de cada verso fala da cidade de Jerusalém, sua reconstrução e o seu futuro. Como seria? Tá? Então, nós temos aí, verso 25, isso acontece, verso 26 também, não é? Mesma coisa, verso 27. De tal maneira, se nós unimos a primeira parte de cada verso, nós temos uma descrição em sequência da obra do Messias. Se nós unimos a segunda parte de cada verso, nós temos uma sequência do destino de Jerusalém, do que aconteceria com ela. Então vejam, por exemplo, eu vou agora separar cada parte desses 3 versos. Primeira parte do verso 25, primeira parte do 26, primeira parte do 27. Depois vou separar a segunda parte de cada verso e vou unir em sequência, para vocês verem como fica a profecia. Hein? Isso é um segredo aí. Então, primeira parte, sabe e entende sobre o Messias desde o verso 25 ao 27. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Aí depois no verso 26 diz, depois das 62 semanas, será morto o Messias e já não estará. Aí continua, verso 27, ele confirmará a aliança com muitos na semana 1, e na metade da semana fará cessar sacrifício e oferta. Aqui eu fiz uma tradução meio literal do texto. Tá? É um pouquinho diferente que ocorre nas nossas versões, como na Almeida. Tá? Não é ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. Não, no hebraico não tem esse por uma semana. Existe quando ocorrerá isto? Na semana 1, quer dizer, na última semana. Ele vai fazer isso.
e na metade dessa semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Agora, a cidade e o seu destino. Sabe e entende, desde o verso 25 a 27. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E, e até o fim haverá guerra, desolações que estão determinadas. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, vocês viram aqui como que na profecia, a primeira parte de cada verso deixa clara a missão do Messias, ele vai morrer, mas com a sua morte ele vai confirmar a aliança, vai fazer cessar os sacrifícios, né? E vai assim resolver o problema do pecado, porque agora existe o preço pago pelo pecado. Okay? Mas, ao mesmo tempo, a cidade será reconstruída, mas em vez de ser na bênção que Jeremias falou, vai ser em tempos angustiosos. Okay? Porque aquele povo do príncipe que há de vir, que você viu na sua visão, vai vir e destruir a cidade. E até o fim vai ter guerras, que você viu na profecia. Okay? Então ele responde, Messias vai vir, mas vai vir para resolver o problema do pecado. Não haverá reino de Deus aqui na terra. Como previu Jeremias, reino de Deus só no final da história humana. Daí então, irmãos, nós chegamos à conclusão aqui desta nossa palestra para hoje, diz: a profecia de Daniel nos informa o seguinte: Deus vai confirmar várias coisas que estavam na profecia. Deus vai realizar um grande jubileu escatológico. 70 semanas são 490 anos, ou seja, 10 jubileus desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. O Messias vai vir na conclusão deste grande jubileu profético. Né? O foco desse jubileu é a solução do problema do pecado. Nele serão cumpridas as predições do profeta sobre o Messias, seu sacrifício, sua morte e seu ministério. Mas também cumprirão as predições da visão apocalíptica de Daniel 7:8, com a vinda desses poderes aí que irão perseguir, né, os santos de Deus. Hein? O Messias virá, morrerá como predito na profecia, como Gênesis 22, Isaías 53, Jeremias 30, 21. Nós não tivemos tempo de estudar essa passagem, mas fala sobre a morte também do Messias, e confirmará a aliança com muitos na última semana, salvando a muitos, como diz lá que ele iria morrer e sacrificar-se por muitos. Em Mateus 26, 27 e 28, Jesus pega a profecia de Daniel e diz: este é o cálice, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. E Jesus está fazendo referência aqui à profecia de Daniel. E era exatamente na metade da semana, no tempo marcado por Deus, que estava se cumprindo esta confirmação da aliança. Né? Assim, cumprindo assim a tipologia do sistema sacrificial, trazendo assim a tipologia ao seu fim. Hein? Mas ele não estabelecerá o reino de Deus. Diz, ele não estará, diz Daniel 9:26. Ele vai morrer, mas não estará mais. Depois ele vai embora. Não vai ter reino de Deus messiânico aqui na terra. Okay? O exílio terminará, a cidade será reconstruída, mas em tempos angustiosos e não na paz e prosperidade predita em Jeremias e nos outros profetas. Antes, ao mesmo tempo da vinda do Messias, virá o assolador predito nas visões de Daniel 7:9, destruirá a cidade e seu templo, e até o final da história haverá guerras, assolações, até que o juízo que está determinado se derrame sobre o assolador. Hein? As profecias de 70 semanas, então, nos informam o que vai se cumprir. Lembra? A profecia está ligada à aliança, existe a condicionalidade. Coisas podem se cumprir e não se cumprir, dependendo de vários fatores, entre eles a fidelidade do povo de Deus. Então, entre os vários fatores, a profecia apocalíptica das 70 semanas e as outras profecias respondem o que vai poder se cumprir. E aí indica o que não vai se cumprir. Quando vai se cumprir? E como vai se cumprir? Nessa interação da liberdade humana, da soberania de Deus,
Deus irá cumprir muitas das suas promessas, mas, sem dúvida, não poderá cumprir todas elas. Mas ele vai trazer algo que vai além daquilo que nós imaginamos, ligado com essas promessas, pela sua graça e misericórdia. Ok? Então, o que, o quando e o como. Ok? Com essa ideia, então, por que nós, adventistas, não seguimos uma crença no final dos tempos, como acontece com os evangélicos? Os evangélicos baseiam a sua interpretação quase que exclusivamente nas profecias, como de Isaías, a profecia clássica. Nós, como adventistas, não seguimos a mesma, por quê? Porque nós temos a profecia apocalíptica como a chave que mostra o que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. E aí, neste contexto, nós temos, então, aquela resposta que nós poderíamos ter aí, voltando para Isaías. Okay? Como interpretar Isaías, não é? Aqui no capítulo... Opa, só um momento aqui. Como interpretar Isaías, então, que nós vimos ali, à luz da profecia apocalíptica? Que informação a profecia apocalíptica nos dá sobre o cumprimento dessa profecia? Okay? Então, aqui nós vemos... Ok. Desculpa aqui. Só um momento, gente. Deixa eu terminar uma coisinha aqui. Então, como interpretar textos escatológicos da profecia clássica, tais como Isaías 66, 10 a 24, que nós lemos ali? Então, nossa chave de interpretação deve ser a profecia apocalíptica. Isaías 66 fala da consolação de Jerusalém dos seres humanos quando Deus cobrir essa cidade de paz e glória. Quando é que Deus vai consolar Jerusalém e os seres humanos lá em Jerusalém? Apocalipse 7, capítulo 7, verso 17, 21, 3 a 5, fala que vai se cumprir na Nova Jerusalém. Após o milênio e com a nova criação. E os redimidos de Deus serão consolados por Deus. É uma resposta direta a esta profecia, esclarecendo como ela vai se cumprir. Okay? A glória extraordinária de Jerusalém. Apocalipse 21 fala da glória da Nova Jerusalém como a glória de Deus e a glória das nações que irão ser trazidas para essa Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 24, 26. Isaías 66 falou do tema do juízo de Deus contra os inimigos e a sua vinda em fogo e glória, em juízo com toda a carne. Apocalipse 19, 11 a 21 e outros textos nos mostram várias passagens do juízo de Deus contra os seus inimigos, quando isso vai acontecer, na volta de Jesus e depois do milênio, o juízo final, que será o juízo do fogo eterno, né? Que destrói tudo, mas que não continua queimando. É eterno porque destrói, uma destruição eterna, total, e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. É isso que nos fala Apocalipse. O trabalho da evangelização do mundo. Quando isso que vai ser? Lá em Isaías parece ser concomitante com a vida do Senhor e com a glorificação de Jerusalém. Mas Apocalipse 14 nos diz que, na perspectiva apocalíptica, a evangelização do mundo precede a vinda do Senhor e o juízo final e a glorificação de Jerusalém com a mensagem dos 3 anjos, que vem antes da volta do Senhor. Apocalipse 14. Então nos diz ali. Isaías 66, 18 falou que todas as nações viriam a Jerusalém e contemplariam a glória de Deus. Apocalipse 21 diz que isso vai ocorrer na Nova Jerusalém. Todas as nações virão a Nova Jerusalém e contemplarão ali, os resgatados das nações, a glória do Senhor. Okay? O tema do retorno dos filhos de Israel a Jerusalém, carregado pelos povos e nações.
aí aparece no cumprimento com 144 mil e a grande multidão de todas as nações que adorarão o Cordeiro e a Deus, como aparece ali em Apocalipse 7, 14 e 19. O restabelecimento do sacerdócio, Apocalipse 26 diz, e os remidos serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Não é? Após o milênio, a função sacerdotal já não mais existirá, não é? Só durante o período dos 1000 anos para julgar junto com Cristo. Isso faz parte disso. Os filhos de Israel estabelecidos em Jerusalém estariam perante o Senhor, assim como o novo céu e a nova terra. E Apocalipse 21 descreve o novo céu e a nova terra sendo restaurados e a nova Jerusalém, o lugar onde os filhos de Deus estarão ali perante o Senhor, não é? Para todo sempre. A contínua adoração de Deus por toda a eternidade. Aí temos várias referências a este fato em Apocalipse, quando os santos, unidos à família celestial, adorarão Deus para sempre, por toda a eternidade. De sábado a sábado, não é? De lua nova em lua nova, e os dias Deus será adorado pelos santos redimidos. Né? O juízo final cairá sobre os ímpios, isso aparece em Apocalipse, várias referências, e em paralelo, inclusive, com a sua linguajar, com Isaías 66, 24 e Apocalipse 14, 11. Não é? E esse juízo ocorrerá, na final, ocorrerá após o milênio, destruindo toda os ímpios. Ok? Então, queridos, essa nossa, já agora são 9h08, né? Tivemos aí praticamente 1 hora quase de estudos, eu tive de resumir. Essa palestra que eu apresentei para vocês são 4 horas de palestra. Okay? Então, nós resumimos isso daí nesta hora. Eu espero que tenha ficado claro. Nós não seguimos a crença como os evangélicos no dispensacionalismo, porque nossa orientação é a profecia apocalíptica que, desde os dias do exílio babilônico, foi dada para orientar o povo de Deus em como as profecias dos profetas irão se cumprir. Desde Daniel. E também no Novo Testamento. Quando a pessoa pergunta como é que a profecia dos profetas vai se cumprir, a resposta de Deus é profecia apocalíptica. Respondendo o que vai se cumprir, quando vai se cumprir e como vai se cumprir. Okay? Mas, pastor, por que Deus não cumpre a promessa dele literalmente? É semelhante, o que acontece aqui na profecia é semelhante à história de Moisés. Lembra? O plano de Deus era que Moisés entrasse na terra prometida guiando o povo de Israel. Certo ou não? Certo? Certo. Okay? Mas por causa do pecado de Moisés, Moisés não pôde entrar na terra prometida. E ele morreu ali na fronteira, né, do lado do Rio Jordão, sobre um monte. E Moisés ficou muito triste, me deixa entrar, me deixa entrar. E Deus falou assim, você não vai poder entrar. Nem me fale mais nisso. Okay? Mas, em vez de Moisés entrar na terra prometida, ele viu a terra prometida, na visão, e morreu. Mas logo vem Jesus, o Miguel, o ressuscita e o leva para a terra prometida dos céus. Então, a profecia de Deus era, ele queria colocar um reino de Deus messiânico na terra para evangelizar os povos. O povo de Deus não foi fiel e por isso não pôde cumprir essa profecia, que nem Moisés. Mas Deus então apresenta na profecia apocalíptica, não pôde cumprir aqui, mas eu vou cumprir sim, você vai entrar na terra prometida. Mas aqui está, nós temos a terra prometida que é a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Ali Deus vai cumprir as suas promessas e realizar o seu plano para com o seu povo. Portanto, a resposta está o que, o como e o quando na profecia apocalíptica. Ok? Pastor Álvaro, nós